Olá pessoal, aqui é o Izzy José Leite, este é o meu canal. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. No nosso canal nós temos vários vídeos sobre vários assuntos, sempre à luz das constelações familiares. São temas, são assuntos que nos são colocados através das nossas conversas com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, sempre assim, um, um tema cotidiano, com a vivência das pessoas. E hoje não será diferente, Eu convido você, se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, que você dê um like, porque isso ajuda com que a gente vá divulgando cada vez mais esse material e esse material possa chegar a várias outras pessoas. Você também pode fazer sugestões de tema, críticas, pode fazer testemunho, participações, entre outras coisas, Estamos com o canal aberto. Lembrando que nós estamos também realizando as constelações familiares e sessões individuais online também, Então você pode, sempre que você quiser, agendar a sua sessão, online individual, tá certo? O tema de hoje é um tema assim bastante impactante, porque mexe com a vida, de todo mundo, Por que não falar disso, Mas é sempre assim um assunto difícil até de ser comentado, É o luto. Sim, mas nessa pandemia em que muitas pessoas estão nos deixando, Estão passando por uma outra dimensão. E esse sentimento, essa etapa essencial da nossa vida, que é o luto, ela precisa ser olhada com mais atenção, né? O luto é justamente essa sensação, É o estado emocional que a gente se encontra quando, por um motivo ou por outro, a gente perde uma pessoa ou alguma coisa, Se bem que o termo perder, ele não é um termo muito conciso, porque na verdade a gente não perde nada, no caso, a pessoa ou o objeto, qualquer coisa que a gente esteja no nosso convívio, ele simplesmente está mudando, vamos dizer assim, de frequência, está passando por uma outra situação. Lógico que a palavra perda ela vai ficar um pouquinho mais presente na nossa vida, justamente porque para nós é como se a gente perdesse, alguém. Para muitas pessoas, o luto significa esse sentimento de perda de alguém ou de algo que ocupava um lugar muito especial dentro da vida da pessoa. E é justamente isso que a gente vai tratar. Primeiro, o luto, esse estado emocional que se instala na gente quando nós estamos privados da presença de alguém ou de algo, né, é um momento muito delicado e especial e que por isso mesmo deve ser vivenciado, Qualquer sentimento, qualquer emoção que a gente negue, que a gente negligencia, ele vai invariavelmente, ser colocado no fundo do poço, no nosso inconsciente, e aí certamente mais para frente nós vamos ter que lidar com isso de uma forma muito mais enérgica. Então, o luto, esse momento em que nos vemos privados, vamos dizer assim, da presença de alguém, ou de algo, ele deve ser vivenciado. É interessante que você, se você se encontra nessa posição, que por um motivo ou por outro você, foi privado da presença de alguém, então que você deixe que essa dor realmente tome conta de você, no sentido de que não negue, não tente ser superior a isso, simplesmente se permitindo a isso. Ocorre que muitas vezes, quando uma pessoa enfrenta o luto, junto com o luto vem outras sensações, outras emoções que são igualmente fortes. E geralmente, um luto, uma perda, uma privação, ela vai se associar a outras experiências de privação, de dor e de sofrimento que aconteceram na vida das pessoas. E é por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, a passagem pelo luto, ela se reveste mesmo de uma força em comum, de um sofrimento quase que insuportável, porque nós, naquele momento,
nós não somos atingidos apenas por essa privação, mas naturalmente e automaticamente nós fazemos uma conexão com todas as memórias de perdas, de privação e de sofrimento que nós já passamos e que por algum motivo não foram suficientemente elaboradas, né? Ou, uma palavra assim mais próxima, né, da nossa realidade, não foram suficientemente, né, completadas, né? Então, são justamente aquelas dores, aqueles sofrimentos que nós colocamos para debaixo do tapete e no momento em que nos vemos em uma situação parecida, essa dor, esse sofrimento, ele volta com toda a sua força, né? E é uma coisa interessante porque, infelizmente, né, nesse tópico, todos nós estamos sujeitos a passar por isso, né? Como já diz o ditado, a única coisa certa são a morte e os impostos, né? Então, a morte, né, ela faz parte da vida. Vida e morte são, vamos dizer assim, lados de uma mesma moeda, porque a vida é contínua. Mas a morte é aquela experiência, né, aquela passagem em que nós deixamos essa existência terrena e passamos, né, por uma outra que muitas vezes é desconhecida para muita gente, não é? E esse aspecto, então, de um momento para o outro, né, aquilo que estava presente na nossa vida deixa de fazer presente, isso nos causa muita dor. Mas é um fenômeno totalmente natural, né? Todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos sujeitos a atravessar esse fenômeno, inclusive nós mesmos. Nós não somos imortais nesse sentido. Nosso corpo é perecível e uma hora ou outra nós vamos eventualmente ter que deixar esse plano, né? Então, a morte na nossa sociedade ela é mal vista, né? A morte é muito mais, né, acolhida como uma maldição, né, como uma praga, né, como um castigo, do que necessariamente aquele aspecto da vida de uma outra forma, né? Então, somado a isso, né, somado a esse sentimento de perda, de privação, de isolamento, ainda nós temos muito frequentemente, né, agregando isso, dando mais força a esse sentimento, o sentimento de culpa, né? Por que, que eu não estive mais presente? Por que, que eu não fiz isso? Ou por que, que eu fiz isso? Então, a culpa ela vem reforçada desse sentimento e com uma carga muito pesada. É muito comum, então, no luto, nós sermos tomados mesmo assim, a rebalde, de um sentimento de culpa muito forte em relação a tudo o que aconteceu, né? Somado a isso, é muito natural também que, nesse momento em que atravessamos, né, uma situação de privação, de sofrimento, né, de perda de alguém, nós nos coloquemos à mercê da depressão, no estado depressivo. E aí, nesse estado depressivo, é um estado depressivo natural, né? Porque, eventualmente, ninguém vai sair para ir pulando de alegria, né, por conta de um isolamento, por conta de uma privação, né? A menos, logicamente, aquelas pessoas já que alcançaram um estado, né, de bem-estar interno tão grande que ela percebe a fluidez da vida. Não é o caso da maioria das pessoas. Então, é muito comum associar a esse momento de luto essa depressão, essa culpa. A dificuldade e a problemática não é necessariamente o luto, não é necessariamente a culpa e nem é necessariamente a depressão. A dificuldade é o tempo em que a pessoa resolve se instalar nesses sentimentos, né? Então, pode acontecer, e muitas vezes acontece, que as pessoas elas se sentem de tamanha forma culpadas, né? Nem tanto pelo aquilo que aconteceu, mas por não ter contribuído ou, eventualmente, por ter contribuído para que aquilo tenha acontecido. E elas ficam, então, remoendo essa culpa de forma indefinida.
Então, muitas vezes, o luto, que é um processo natural e necessário para que a gente se reharmonize e reestabilize emocionalmente, ele vai se prolongando, né, ao longo do tempo, de forma aí sim bem, né, assim, prejudicial à pessoa. Porque, como eu disse, esse momento, esse espaço em que você destina para que você se reorganize emocionalmente, ele é natural, né, e é necessário. Mas passado esse tempo, a gente pode e deve olhar novamente para a vida, porque a vida continua, né? Eventualmente, as pessoas não conseguem fazer isso, presos na culpa, presos na depressão, presos no remorso. Elas vão cada vez, entre aspas, afundando mesmo nesse sentimento, nesse luto. E aí fica cada vez mais difícil essa reorganização. Algumas vezes, quando esse quadro depressivo é muito grande, aí há necessidade realmente de você utilizar, né, remédios para ajudar esse corpo fisiológico a retomar o seu equilíbrio, né? Eu, particularmente como psicólogo, não recomendo o uso, logicamente, de medicamentos para isso. Mas, eventualmente, quando a pessoa está num estado emocional muito debilitado, pode ser necessário, né, temporariamente e esporadicamente o uso de medicamento. Mas isso tem que ser avaliado, logicamente, por um médico, né? E esse médico ele vai, né, dentro das suas capacidades, dizer qual que é o medicamento mais adequado para aquele momento. Tá? Não transformando o remédio numa muleta. Tá? O remédio é um instrumento, né, esporádico e momentâneo para aquela situação, evidentemente, em que a pessoa não está conseguindo se recompor. Mais importante que isso é a gente perceber que o luto, além de ser natural, ele é necessário. São chamadas perdas necessárias, né? Então, um movimento que nós fazemos diante de uma situação, né, de privação, de isolamento ou de perda, para que nós possamos realmente reorganizar a nossa vida. Então, se permitam, caso você esteja passando, né, por essa situação de luto, a vivenciar o luto. Né? Se permita a se sentir frágil, se permita a sentir a dor desse momento. Tá? Mas não se deixe levar pelo sentimento, pela sensação, pelo sentimento de culpa. Né? Não se deixe levar, né, por aquelas dúvidas, e se, né, que vão cada vez mais nos arrastando para esse lodo, né, insondável, né, da depressão. Então, aqui eu estou dizendo e reforçando para que vocês, né, eventualmente estejam passando por essa situação, e hoje, infelizmente, é muito comum, por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, de pessoas realmente enfrentando a privação, a perda, né, de alguma pessoa querida. É importante também, né, que nesse momento é um momento de recolhimento, é um momento de prestar atenção em si e se permitir vivenciar essa dor. Mas se essa dor for tão insuportável, essa dor for tão forte, que você também se permita ser auxiliada por outras pessoas. Aí vem, no caso dos amigos, vem os psicólogos que estão ali também, que são profissionais capacitados, né, para ajudá-los a enfrentar essa situação, e outros recursos, né, de terapêuticos que possam fortalecer a sua, né, estima. Por isso, então, é importante que vocês tenham, né, todos nós tenhamos essa noção de que o luto ele é natural e necessário. Então, se está enfrentando uma situação desse tipo, se permita vivenciar essa dor, dando realmente permissão para que você se sinta como se sente, sem culpa,
sem julgamento, sem crítica. E a partir disso, a partir desse momento de recolhimento natural, reavaliando as coisas, a situação, até porque isso propõe uma mudança significativa, de repente aquilo que estava ao nosso lado não está mais, isso vai nos, né, proporcionar, vai fazer com que a gente faça mudanças na nossa vida. Então, vamos dar tempo ao tempo, tá? Mas em verificando que essa dor ela é insuportável, verificando que você não está em condições mesmo de reagir a isso, sem pressa também, aí sim, busque o auxílio de profissionais capacitados, né, que vão dar o suporte necessário para que você atravesse essa situação. Tá? Este é o meu recadinho, um recadinho assim muito breve, porque o assunto ele se reveste dessa qualidade. Estou aqui à sua disposição. Você pode entrar em contato comigo através desse canal do YouTube, através do Facebook, através também do WhatsApp, todos os canais em que você pode entrar em contato comigo se você precisar também, né, de um apoio, de um suporte, né, tanto do lado, né, do atendimento psicológico, quanto também em relação às constelações familiares. Estamos aqui nos colocando à sua disposição. Esse é mais um vídeo, espero que você tenha gostado. E lembre-se que você pode também dar sugestões de temas, fazer comentários, depoimentos, críticas, que estamos aqui abertos a recebê-los. Gratidão e a gente se vê em outro vídeo. Muito obrigado.